O Congresso derrubou o decreto que aumentava o IOF no Brasil. E é impressionante como tem gente que lucra em cima de terror e medo nos investidores. Excelente notícia aqui então para quem precisa mandar dinheiro para fora de forma mais recorrente, para quem também não gosta de pagar imposto e também para quem gosta aí de ver o governo passando um sufoco no Congresso. E já comenta aí para mim se você muda a sua carteira, os seus investimentos com base simplesmente nas notícias que vão saindo nos portais ou nas thumbnails assustadoras e sensacionalistas aqui do YouTube. Então agora no final de junho a gente teve essa notícia muito interessante da derrota do governo, em que a gente tem aqui um cenário um pouco melhor novamente em relação ao IOF e a esse imposto específico aqui para os brasileiros. Mas o ponto desse vídeo é sobre o medo e o terrorismo que se foi criado por conta dessa medida que efetivamente estava em andamento e que era muito ruim, mas que efetivamente talvez fez muita gente girar o patrimônio num momento que não necessariamente precisava ter feito. Não sei se você lembra, mas esse bafafá todo foi mais ou menos aqui em maio, tá certo? Já faz agora mais de um mês, mais ou menos. E eu, inclusive, fiz um vídeo na época, falei que era muito ruim, também fiquei incomodado, naturalmente. Mas pode ir lá ver, acessar e clicar. A grande sacada daquele vídeo é mais ou menos a mesma que a desse. Você não pode sair movimentando seu patrimônio, seus investimentos, pura e simplesmente porque tal medida mudou ou as coisas andaram. Aqui a regra é muito clara. Primeira pergunta: qual é o seu plano? É mandar o dinheiro para fora ou é investir através do Brasil? Ah, Antônio, eu preciso mandar dinheiro para fora. Beleza? Então você vai fazer isso mês a mês, semana a semana, conforme diz aí o seu plano. Agora, você nunca tinha pensado nisso. De repente veio o IOF, um monte de notícia, um monte de medo. Pô, você vai começar a mandar dinheiro só por causa disso? O que você vai fazer com isso? Quais são as etapas depois? Eu reforço, nada contra mandar o dinheiro para fora. Tem muitos investimentos interessantes lá no exterior, muito mais aqui do que o Brasil, efetivamente, tá? Isso é bem óbvio. Mas faça isso de forma calculada e estratégica. A coisa mais fácil do mundo é criar uma notícia sensacionalista ou então uma thumbnail no YouTube, daquelas bem chamativas. É quando você vai ver um monte de gente girou patrimônio e o pessoal sofreu por antecipação. Querem outro exemplo atual? Aqui, ó, vocês sabem, tá rolando a MP do Haddad em relação a mudanças aqui, ó, de diversas alíquotas de imposto, além do IOF, aquela questão ali da renda fixa, previdência privada, fundos de investimento. Cara, tem um monte de coisa rolando. LCI, LCA, beleza, até mesmo aqui, ó, imposto de renda sobre várias aplicações financeiras, inclusive dos ETFs. Tem uma discussão bem grande no Brasil acontecendo. Então, aparentemente, aquilo que é 15% vai virar 17,5%, e ainda no caso de alguns ETFs, é possível que seja 20%, a depender de um monte de coisas que ninguém tem certeza absoluta de nada ainda. Então, eu vi muita gente comentando pra mim, me pedindo, pô, Anthony, faz uma análise dos impostos, faz uma análise da nova MP, como é que vai ficar? Pessoal, quando efetivamente tudo estiver esclarecido, eu me comprometo a vir aqui fazer um vídeo, um review sobre tudo isso, analisar o que vale a pena fazer, o que não vale a pena, o que compensa, o que não compensa. Mas isso aqui é nítido, tá? É nítido. Se você está girando patrimônio agora, você tem um risco de pagar imposto agora. Vamos supor que você tem ETF, você está pagando imposto de 15% de renda em renda fixa, né? Você vai pagar o imposto agora para girar o patrimônio, vai colocar em outras aplicações, ou seja, você vai reinvestir um valor ainda menor para que no futuro você tenha ali novamente que pagar um imposto de 17,5% ou na regressiva caso não vire a regra. Porém, se você não fizer nada e só esperar um pouquinho, primeiro, pode ser que isso aqui não aconteça, que isso aqui não vá para frente e você não precisou girar o patrimônio de forma desnecessária. Ou então, em último caso, que é ruim, mas não é desastroso, você vai ficar com uma alíquota de renda pior aqui de imposto de renda, 17,5% ou 20% em piores casos, até onde a gente estudou, que é um pouco pior, mas não é alguma coisa que vai acabar com seus investimentos ou com sua vida. Então, quando você pensa em qual que é o risco maior, na minha opinião, você tem um risco de girar o patrimônio, pagar 15% de imposto de renda agora, do que esse spread, essa diferença de pagar o imposto depois. Ou seja, se depois as coisas não virarem, você ainda vai ter 15%. Se elas virarem para todo mundo, você vai ter que pagar 2,5% a mais do que agora, ok? Ou em último caso, o pior de tudo, você vai pagar 20%, que é 5% a mais do que atualmente. Então, quando você coloca tudo isso na mesa e pensa, cara, tem tanta coisa para acontecer, será que eu preciso girar meu patrimônio inteiro agora, no desespero? E eu já vi muita gente falando, pô, já vamos vender tudo agora, já vamos trocar agora, já vamos fazer tudo antes de virar o semestre. Cara, algumas dessas coisas só podem começar a valer em 2026, não precisa ser agora. Esse desespero todo é tudo que o mercado financeiro quer que você faça.
Acho que essa é uma das raras oportunidades que eu vou concordar com o Baster em relação a esse giro de patrimônio excessivo. Cara, se você ficar trocando de investimento só porque uma notícia pessimista apareceu, cara, na boa, você não deve ser investidor. Compra um daqueles fundos de investimento que a taxa de administração é bem cara e o prazo de resgate é imenso, tipo 2 anos de prazo de resgate para você não ficar trocando as coisas, porque você não tem maturidade para isso. Essas notícias é o que mais tem e várias delas talvez se tornem realidade mesmo. Mas isso não quer dizer que você tem que alterar o seu plano. Um bom plano, efetivamente, é uma boa carteira de investimentos, uma boa metodologia, uma boa diversificação que não vai te quebrar ou não vai te machucar ao longo dos meses e anos que as notícias vão aparecendo. É claro, se você investe através de stock picking ou fundos convencionais, não é a forma como eu gosto. Eu acho horrível isso, extremamente ineficiente. Eu gosto muito mais dos ETFs e da diversificação passiva, mas você tem que escolher efetivamente o seu caminho. Hoje eu olho muito mais para o Brasil. Eu não tenho tantas soluções na empresa olhando para o exterior. No futuro, talvez sim. E você pode, naturalmente, investir no Brasil, no exterior, e muita gente até investe nos dois, tá certo? Talvez esse seja o melhor dos mundos. Mas, efetivamente, tenha um plano claro para seguir exatamente a sua carteira, a sua estratégia, os ativos no percentual correto, o balanceamento que você está se planejando, porque senão, cada vez que tem uma notícia e o mercado cai, você vai ficar assustado e vai ficar girando a carteira, e isso é horrível, isso te prejudica muito no médio e longo prazo. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais das nossas soluções, tanto um guia e um manual prático de ETFs aqui para o Brasil, ou então nossa plataforma de análises avançadas, que de bônus você tem as carteiras recomendadas, tem o link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Quem lembra do Trump e das tarifas ali no dia 7 e 8 de abril, quando teve um grande crash? Foi o vídeo que mais viralizou aqui no canal, teve um hate descomunal que eu levei lá, foi maravilhoso, para provar para todo mundo o quão cego e apaixonado os investidores são. De novo, não tô nem aí se o Trump tá certo ou se ele tá errado. Tô preocupado com a minha carteira, com os meus clientes, com aquilo que eu gerencio. E no caso, estávamos diversificados, seguimos diversificados, não tem problema e mudança nenhuma. E aí, todo aquele pânico, aquele desespero, o que aconteceu com a S&P? Quem lembra? Vou deixar, inclusive, recomendado um vídeo aqui no final dessa comparaçãozinha aqui, ó. O S&P tinha caído lá do topo histórico até o crash das tarifas do Trump, olha só, em torno de 20, 21%, aqui em dólares, tá? Tô pegando o SPY como exemplo. E aí, depois disso, teve, o que já teve? Cara, já teve pausa nas tarifas, já teve escândalo pra lá e pra cá, aí já teve avião caindo, aí já teve guerra, teve até guerra agora, cara, teve até guerra nesses últimos 3 meses, bombardeio, cara, beleza. E agora o S&P rompeu o topo histórico. E aí todo mundo que entrou em pânico porque os Estados Unidos iam quebrar, e a dívida ia tudo despencar, girou a carteira no pior ponto possível ali e deixou na mesa primeiro, né, um lucro aqui de 25% de recuperação, que o S&P, pegando um exemplo, mas é o mercado financeiro como um todo, já se recuperou e claro, né, fez um giro de patrimônio provavelmente com um prejuízo aqui de 20%, pagou imposto, se enrolou e agora provavelmente, além de frustrado, machucado, está traumatizado. Então é muito mais inteligente você ter um bom plano, uma boa estratégia que vai te dizer o que fazer nos momentos certos, do que tentar ficar efetivamente acertando para onde o mercado vai, acertando para onde as leis e o Congresso e o governo vai, e também não ficar antecipando e se preocupando com coisas que podem acontecer, são riscos, mas esses riscos precisam estar gerenciados. A sua carteira, ela precisa ser diversificada, olha só, isso aqui é importante, em termos de ativos, de moedas, de países, de classes em geral. Você tem que estar com exposição em renda fixa, renda variável, nacional, internacional. Você pode ter criptomoedas se isso te interessa, você pode ter alternativos, você pode ter ações, pode ter até fundo imobiliário, dependendo do caso. Agora, com toda essa diversificação, a sua ideia ela é justamente reduzir riscos, porque os ativos eles tendem a ser descorrelacionados. Então, quando um sobe, o outro cai. Quando um cai, o outro sobe. De forma que no acumulado você vai ter menos volatilidade. Esse é o sentido de risco que a gente fala, de volatilidade, que é o mais visível nas carteiras e no seu patrimônio. Mas existem outros riscos. Risco político, risco cambial, risco de taxa de juros. Ixi, tem um monte. Tem riscos que nem são diversificáveis. Risco de terremoto, tem um monte de risco. Agora, o que você tem que ter com essa montagem da sua carteira é a gestão dos riscos. Alguns deles você não consegue gerenciar, são efetivamente os que está todo mundo exposto, então tá tranquilo. Ah, o risco de um avião cair dentro da B3. Cara, risco de um terremoto destruir a cidade. Cara, tá todo mundo exposto a isso. Agora, efetivamente, você precisa fazer a gestão dos riscos daquilo que você pode controlar e deve controlar.
Ah, Anthony, eu não controlo se vai ser 17,5 de imposto de renda, 15 ou 20. Exatamente. Mas você controla o quão exposto você está a cada classe de ativos e, no pior dos casos que você está mapeando aqui, isso não é uma coisa que vai te levar ao risco da ruína. Talvez por isso seja tão interessante assim investir através de ETFs, investimentos passivos e a diversificação prática e inteligente que eu gosto tanto. Porque a grande verdade, pessoal, quando eu faço esses vídeos aqui para vocês, eu tenho vários intuitos. É claro que eu faço propaganda para minha empresa, para meus produtos, isso é óbvio, e acho que não tem nada de errado com isso. Mas acredite se quiser, eu também aprendo muito aqui fazendo esses vídeos para vocês, inclusive conversando com vocês aqui nos comentários. E a grande sacada que eu percebo cada dia que passa é que eu não sei tudo. Na realidade, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que não sabe. E isso é muito bom no nosso caso, de quem investe de forma passiva. Porque o fato de você não saber tudo, tudo que vai acontecer, todos os possíveis impactos, porque tá cheio de riscos que a gente não sabe que existem, não tá nem consciente que eles existem. Então, quando você pensa em todo esse bolo e a sua necessidade de ter diversificação, de estar efetivamente fazendo a gestão dos riscos da sua carteira, dos seus investimentos, efetivamente investir de forma passiva é a melhor coisa. Porque você sabe que de alguma forma, aqueles índices, você tem que também saber escolher os índices, obviamente, mas aqueles investimentos vão estar, de certa forma, gerenciando os riscos. Você está exposto a vários riscos, mas eles não vão te levar ao risco da ruína. Quer um exemplo de risco da ruína? Vou dar um exemplo bem clássico aqui. Então, por exemplo, eu faço vários vídeos aqui de ETFs que pagam dividendos, alguns deles, inclusive, com aquelas operações com opções. Cara, se você não sabe muito bem o que você está fazendo com opções, você está exposto, em alguns casos, ao risco da ruína, que é uma perda ilimitada que pode consumir o seu patrimônio inteiro, a sua carteira inteira, se você não sabe o que está fazendo e o mercado te dá um azar muito grande, e aí efetivamente você pode se enrolar demais. Porém, quando você investe de forma passiva, você tem esses riscos já um pouco mais bem controlados, porque é feito de forma profissional, tem método, tem robô, tem gestão de riscos, que você muitas vezes como pessoa física não tem. Ah, Anthony, eu não mexo com opções, eu não gosto disso, eu particularmente não sou muito fã, não uso opções como derivativo, já usei no passado, mas hoje em dia acaba tomando muito tempo. Não quero saber de opções, então eu não estou exposto ao risco da ruína, por exemplo. Olha, talvez você não está exposto ao risco da ruína de uma operação dar super errado, mas você talvez não precisa estar exposto 100% ao real brasileiro. Você pode diversificar um pouco da moeda, de novo, investindo lá fora se você prefere, ou então comprando investimentos aqui do Brasil que vão te expor ao dólar americano. Ah, Antônio, eu não acredito que o dólar americano vai subir tanto assim. Não tem problema, são opiniões e são teses, mas você precisa ter clareza das suas ideias para não ficar sendo levado a cada novo vídeo, a cada nova notícia, a cada nova tendência a ficar mudando o patrimônio. No final das contas, isso vai te prejudicar demais. E aqui é clássico, né? Quando estava no fundo, todo mundo com medo, ninguém queria. Agora que está no topo, todo mundo vai olhar para o S&P 500. Seja sincero, se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Você provavelmente é mais esforçado que a maioria das pessoas que você convive. Mas o que todo mundo vai começar a falar agora? S&P 500 na máxima. A bolsa rompeu o topo histórico. Ela realmente rompeu, tá? Hoje, dia 26 de junho, aqui tô gravando próximo da, 1 da tarde. Olha lá. Todo mundo vai olhar para a bolsa americana com carinho, quando na realidade ela está no ponto perfeito para ela ter os drawdowns novamente, porque o drawdown ele vem do topo, entendeu? Então, a partir de agora ela tá no 0 a 0 do topo histórico. E aí, efetivamente, um monte de gente vai investir baseado na notícia, o ciclo vai girar e as coisas vão seguindo. Então, justamente, esse vídeo é um alerta para você não ficar girando a carteira de forma desnecessária. Seja lá com impostos, tarifas, riscos, você precisa estar bem diversificado e de forma estratégica. E se você quiser ver aqui um vídeo que eu pego 4 ETFs que se recuperaram melhor ainda do que os S&P 500 aqui em reais, o IVVB11, tiveram 4 ETFs que se valorizaram ainda mais aqui do que o IVVB11 nessa janela, desde a recuperação do crash, vou te recomendar nesse vídeo aqui. Um grande abraço, tudo de bom, muito obrigado pela sua inscrição e seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.